Bom dia, sejam bem-vindos. Vamos abrir nossas Bíblias em Lucas, capítulo 14, versículos 25 a 35. Lucas, capítulo 14, versículos 25 a 35. Eu vou ler e peço que os irmãos me acompanhem em suas Bíblias. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: Se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. O sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para adubo, é jogado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Algumas semanas atrás, circulou nas redes sociais uma tabela de regras da mesada que um pai, que é o Vitor Yamada, que é um juiz, ele publicou na sua própria página, e nem ele mesmo esperava que ia repercutir da forma como repercutiu. Pode mostrar para a gente, por favor, a tela? Como que funciona essa tabela dele? Ele tem 2 filhos. Funciona assim: o valor da mesada é R$50. Então, ao longo do mês, essa mesada vai sofrendo descontos conforme determinados comportamentos dos filhos. Então, ele bolou uma tabela, ali eu só coloquei 3 itens, mas tem mais de 10 comportamentos descritos, e para cada comportamento ruim, digamos, tem o valor correspondente, o do desconto. E aí, no final do mês, cada filho vai resgatar, digamos assim, a mesada a que tem direito, abatidos os comportamentos ruins que eles tiveram durante aquele mês. Então, eu achei interessante, né? O maior desconto da mesada de R$50 é de R$3 para, por exemplo, o desobedecer pai ou mãe. E aí, logo depois, vem o desconto de R$2, por exemplo, para ofender, brigar, xingar. E o menor desconto é o de 25 centavos. Aí tem vários outros comportamentos mais light, mais toleráveis, né, na visão desse pai. E um deles é ir para a cama dos pais de madrugada. Aí o desconto é de 25 centavos. E aí a UOL, ela foi atrás desse pai, que então publicou, né, postou essa tabela de regras da mesada de seus filhos, e fez uma entrevista com ele, né, perguntando de onde surgiu a ideia, se funcionava, assim por diante. E na mesma matéria, então eles escolhem o depoimento de um especialista em educação infantil, que, obviamente, faz uma análise bastante crítica contra esse método de educação de filhos, né? Então, esse especialista em educação infantil diz que é totalmente contra, principalmente pelo fato de você atribuir valores monetários a comportamento, né? E o que o especialista diz é que isso pode levar a um perigo muito grande, a um risco muito grande, que é o filho concluir, né? No final das contas, então eu vou ganhar bastante dinheiro, pagar tudo o que é devido e eu vou fazer o que eu quero, né? E então o especialista diz que os filhos devem ser educados não à base do dinheiro, do pagamento e do desconto, mas devem ser educados com amor, carinho e atenção. E é verdade, essa observação do especialista é muito válida. O pai, lógico, se defende, né, dizendo que não quer dizer que eu não estou dando amor, carinho, atenção, né? Foi só um plus aí, né, para ajudar no comportamento dos filhos. De qualquer forma, eu trouxe esse exemplo para os irmãos nessa manhã,
porque eu achei válido a gente observar o princípio contido, então, nessa questão das regras da mesada, que é o da punição e recompensa. Ele queria ensinar aos filhos que, para as atitudes deles, certamente haveria uma consequência, boa ou má, dependendo da atitude que a criança teve. É o mesmo princípio do você colher o que você planta, que é também um princípio bíblico. Na verdade, esse conceito de que nós colhemos o que plantamos é mais do que um ditado popular, mas todos nós, de alguma maneira, entendemos e vivemos esse princípio, ainda que instintivamente. Então, nós sabemos que, se eu quiser obter uma boa nota numa prova, eu preciso estudar. Também sabemos que, se eu quiser fechar o caixa do mês, um saldo positivo, com um bom lucro de preferência, eu preciso trabalhar e dar duro. Também sabemos que, se queremos criar intimidade em nossos relacionamentos, precisamos investir nos relacionamentos. Marcar encontros, passar tempo juntos e assim por diante. É por isso que nós trabalhamos, estudamos, para atingir nossas metas acadêmicas, de rendimento, de progressão profissional, organizamos nosso tempo para cultivar relacionamentos, fazemos os sacrifícios que são necessários, porque sabemos que, se pagarmos aquele determinado preço, a recompensa que esperamos virá. E, embora esse princípio seja perfeitamente aceito e aplicado e aplicável em tantas e todas as áreas da nossa vida, nós temos dificuldade de compreender como essa dinâmica funciona quando falamos de espiritualidade, quando falamos de viver pela fé, quando falamos do relacionamento com Deus. Porque entrou Deus nessa história, não sei porquê, a nossa tendência é cruzar os braços e pedir, quando não exigimos, que Deus nos abençoe, desta ou daquela forma, que Ele responda a esta ou aquela oração. Parece que essa dificuldade de compreender essa dinâmica do colher o que se planta era uma dificuldade que essa multidão que nós lemos no texto de hoje, que estava seguindo Jesus, tinha também de compreender. Por isso, Jesus, ele usa essas duas ilustrações da torre e da guerra para explicar que a fé também precisa de matemática. E por que a fé precisa de matemática? Porque, segundo Jesus, o ser discípulo de Jesus tem um preço. E tanto é verdade que, para ser discípulo de Jesus, eu preciso pagar um preço, é que existe a possibilidade de eu não poder ser discípulo de Jesus, caso esse preço não seja pago. Não é isso que Jesus está nos dizendo? Versículo 26. Se alguém vem a mim, mas ama mais o pai, a mãe, irmãos, a sua própria vida, que ele diz, não pode ser o meu discípulo. É Jesus mesmo quem está dizendo que existe a possibilidade de não podermos ser seus discípulos. No versículo 27, ele diz, e aquele que não carregar a sua cruz e me seguir, não pode ser meu discípulo. E no versículo 33 ainda, da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que tem, não pode ser o meu discípulo. Portanto, se queremos ser discípulos de Jesus, precisamos saber qual é o preço. Precisamos conhecer, perguntar, estudar, e então ponderar, calcular, avaliar e decidir se queremos pagar esse preço e nos tornar discípulos de Jesus.
Então Jesus, ele vai explicar essa questão da necessidade de se entender que há um preço exigido para aquele que quer ser discípulo de Jesus. Então Jesus usa 2 ilustrações para explicar essa relação, essa realidade. Nos versículos 28 a 30, então ele vai contar a história, né? Se você quiser construir uma torre, o que você faz? Você senta e calcula o preço. Quanto vai te custar terminar a torre que você quer construir? E você vai ver se você tem dinheiro para terminar de construir essa torre. Porque se você começa a construir a torre, lança os alicerces. E porque você não fez os cálculos direito, ou você nem se importou em fazer os cálculos, e você foi meio atrapalhado, e no meio do caminho você descobre que você não tem mais recursos para terminar, você vai passar vexame, as pessoas vão zombar de você. Olha, ele começou e nem terminou. Da mesma forma, agora nos versículos 31 e 32, Jesus vai dizer e contar, né, essa ilustração. Um rei que pretende ir à guerra, ele olha para o seu exército, ele calcula, ele senta, Jesus fala, e pensa. E aí ele conta, eu tenho 10.000 homens no meu exército, mas o exército que está vindo contra mim tem 20.000. Então ele vai colocar na balança e pensar e calcular e fazer matemática. Será que eu consigo, eu tenho chances de vencer nessa batalha? E se ele percebe e ele conclui que não vai dar, ele envia uma delegação de paz. Vamos fazer as pazes, não vamos brigar, vamos deixar como está. Então, da mesma forma, se nós quisermos ser discípulos de Jesus, nós precisamos sentar, pensar, calcular, perguntar, fazer as contas e ver o que é necessário para ser discípulo de Jesus. Entender qual é o preço que precisa ser pago. E o que é ser discípulo de Jesus? Ser discípulo de Jesus é ser como Jesus é e fazer como Jesus faz. Isso é ser discípulo. Se esse é o desejo do nosso coração, se uma vez tendo recebido a graça de ser perdoado, de ter a dívida do pecado sanada, resolvida, quitada pela obra que Cristo realizou na cruz, agora eu entrego o senhorio da minha vida a Ele e digo, eu não quero mais viver conforme minha vontade, governando a minha própria vida, mas eu quero entregar esse papel de rei, de senhor para Jesus. Então eu vou viver como um discípulo dele, prestando atenção. Como ele é, o que ele diz, o que ele faz, como ele age. E eu vou me deixando ser transformado e moldado à sua semelhança. Isso é ser discípulo de Jesus. Eu quero ser discípulo de Jesus. Eu quero ser como Jesus é. Eu quero fazer como Jesus faz. Então, eu preciso procurar saber qual é o preço para ser discípulo de Jesus. Então, Jesus nos fala aqui nessa passagem que nós lemos de 3 tipos de preço, que no final é um preço só, mas que a gente separa assim de forma didática para compreendermos melhor. Então, vamos ver. No versículo 26, pode mostrar para a gente de novo, por favor? Jesus diz que para sermos seus discípulos, nós precisamos amá-lo mais. Amar a Jesus mais do que amamos nosso pai, a nossa mãe, a nossa mulher, o nosso marido, os nossos filhos, irmãos, irmãs. Precisamos amar a Jesus mais do que amamos a nossa própria vida. Esse é o primeiro preço que precisamos pagar, se quisermos ser discípulos de Jesus. Em outras palavras, amar a Ele mais do que tudo é viver em obediência. Porque se eu amo Ele, eu vou viver para agradá-lo. Se eu amo Ele mais do que eu amo a minha própria vida, eu vou viver para agradar a Ele mais do que eu vivo para agradar a mim mesmo. Se eu o amo mais do que eu amo outras pessoas e coisas, eu vou viver para satisfazer e dar alegria a Ele mais do que agradar outras pessoas. Primeiro preço é viver em obediência.
E o segundo, versículo 27, Jesus diz que se quisermos ser seus discípulos, precisamos carregar a nossa cruz e seguir. É humildade. Porque carregar a cruz pressupõe mortificar quem eu sou. Que é o meu ego, o meu orgulho, a minha soberba, a minha autojustiça. Dia após dia, eu vou negando a mim mesmo para que Cristo possa viver. Para que o caráter de Cristo seja agora dominante na Linda e não mais a antiga Linda. Cheia de desejos próprios, de autojustiças e verdades. Essa Linda vai diminuindo dia após dia, à medida que eu carrego a cruz e o meu caráter vai sendo moldado. Então, para sermos discípulos de Jesus, o primeiro preço que precisamos pagar é o preço da obediência. Nós vivemos para agradar a quem? A Deus? Nós temos vivido preocupados em obedecer e agradar a Deus, que nós dizemos que amamos. O segundo preço, carregar a cruz, deixar-se ser moldado em nosso caráter, em nossa essência, para que nos tornemos cada vez mais e mais parecidos com Jesus, para que o caráter de Jesus seja agora dominante em nós. Esse é o segundo preço que precisamos pagar. E o terceiro, no versículo 33, renunciar a tudo o que possuímos. E aqui então Jesus está nos falando a respeito do sacrifício. E essa palavra sacrifício é uma palavra com a qual nós temos muita dificuldade de lidar. Hoje em dia não se fala mais em se sacrificar. Hoje em dia se faz tudo para não precisar se sacrificar. Então nós ficamos preocupados quando olhamos para a geração que está vindo agora, que é criada de uma forma tão de boa, que não requer, cujas criações não requerem tanto sacrifício e compromisso dos pais, porque nós temos terceirizado a criação dos nossos filhos. É um exemplo que eu estou dando. E o mesmo funciona no relacionamento com Deus. Então, tantas pessoas que reclamam, que eu não sei qual é a vontade de Deus. Deus não me fala qual é a sua vontade. Pois é, mas se você quer saber qual é a vontade de Deus, você precisa começar lendo a Bíblia. Mas a gente não quer ler a Bíblia. A gente não quer pagar esse preço. A gente não quer fazer o sacrifício. Nós não queremos estudar e meditar e pesquisar. E reclamamos que Deus não é claro quando Ele comunica a sua vontade, porque nós não sabemos qual é a sua vontade. E então nós vivemos assim, nos justificando. Eu não faço a vontade de Deus porque se Deus me falar qual é a vontade dele, eu vou fazer. Mas ler e estudar a Bíblia, nem pensar. Mas eu não tenho experiências com Deus, eu nunca vivenciei um milagre de provisão ou de cura. É porque nós estamos, nós mesmos, provendo a nossa cura, a nossa provisão, vivendo ansiosos e ocupados em não precisar ter necessidade e falta de nada. Nós não queremos fazer sacrifícios, não queremos ser sacrifício. E queremos receber o amor e a provisão de Deus. É incoerente. Ninguém fica sentado em casa de segunda a sexta-feira de braços cruzados, durante o mês todo, e no último dia do mês vai pedir o salário para qualquer patrão que seja. A gente sabe que se não trabalhar, não merece o salário. Mas quando se trata de espiritualidade, quando se trata do relacionamento com Deus, a gente quer ficar de braço cruzado. E quer que Deus nos dê tudo o que nós pedimos. Mas não queremos fazer o sacrifício necessário, não queremos pagar o preço que é exigido. E antes de prosseguir, eu gostaria de fazer um parênteses aqui. Porque eu não estou dizendo que nós podemos
merecer ou pagar a salvação. Sem dúvida alguma, a morte de Cristo na cruz, a sua ressurreição, são suficientes para nos salvar. A salvação é graça de Deus, graça imerecida e impagável. A Bíblia diz que Ele nos amou quando ainda éramos pecadores. Então, a possibilidade de sermos filhos e filhas de Deus, a possibilidade de termos o nosso relacionamento com Deus restaurado, a possibilidade de podermos ser nova criatura que expressa o caráter de Cristo, tudo isso é graça, é presente de Deus. Nós recebemos sem merecer e não podemos jamais pagar. Mas vamos pensar que essa salvação é como um presente que Deus nos dá embrulhado. Para sermos discípulos, nós precisamos desembrulhar esse presente e desfrutar dele. E isso, quem tem que fazer somos nós, através da obediência, da humildade e do sacrifício. Eu estava conversando com meu marido esses dias e a gente estava pensando sobre a qualidade do tempo que nós temos passado com os nossos filhos. E nós mesmos, fazendo uma análise de nós mesmos, como pais, nós vimos que muitas vezes a gente tem negligenciado a qualidade do tempo que passamos com eles. Né? Os pais sabem, quando chegam as férias, né, é o terror. O que eu vou fazer com essa turma, com essa bagunça durante 30 dias? E não deveria ser assim. Deveria ser um tempo esperado, como era há muitos anos atrás, eu acho que era para os meus pais, né? De passar tempo junto, de poder brincar junto, de poder conversar, e enfim. Então, nós decidimos assim, que a partir de agora nós vamos tentar ao máximo, né? Dar presentes, o presente que nós vamos dar aos nossos filhos, precisa ser, vamos procurar, né? Presentes que exijam a nossa participação, para a criança poder brincar com aquilo. Né? Então, já estamos excluindo ali muitos DVDs, né? Infantis, estamos excluindo muita TV, estamos excluindo jogos eletrônicos, tudo aquilo que as crianças podem fazer sozinha, que nos dão um certo sossego, né? É de lei você ir para o restaurante com criança pequena e dar o celular para ela, para você, pelo menos, poder, né, provar aquela comida que você está pagando, né, e caro. Que muitas vezes a gente acaba saindo do restaurante sem conseguir nem provar a comida. Mas nós decidimos que não vamos dar mais. Nós já tentávamos, né, não usar muitos desses recursos, mas vamos tentar não dar. E vamos procurar dar mais livros, por exemplo, no meu caso, mesmo a minha filha mais velha, ela não sabe ler. Então, se eu compro um livro e dou um livro de presente, na verdade, isso é para ela é um presente, para mim é uma lição de casa, porque eu vou precisar ler o livro para ela. A gente estava falando disso porque a gente viu que, sabe, massinha, né, Play-Doh? A gente escondeu tudo, as massinhas, em casa, né? Porque quando ela abre a massinha, elas fazem aquela bagunça, né? E depois você começa a achar massinha pela casa toda, grudada em todo lugar. A gente fala, chega, e a gente escondeu a massinha. Aí falou, não, vamos tirar as massinhas dos esconderijos, vamos comprar mais massinhas, vamos sentar junto com as crianças, vamos fazer a massinha junto com elas. Da mesma forma, giz de cera, lápis de cor, que a gente escondeu tudo. Outro dia, minha filha estava perguntando, mas mãe, todo aniversário que eu vou ganhar giz de cera, eu não estou vendo, cadê os giz de cera? Vai, não sei, pergunta para o papai. Vai, papai, cadê? Não sei, pergunta para a mamãe. Aí a menina fica confusa. Mas está tudo escondido no armário, porque o giz de cera, a canetinha na mão delas, a casa vira a tela de pintura. Tudo vira TV, lençol, parede. E brincar, interagir junto, exige sacrifício, dedicação, esforço, ajustes. E Deus, quando Ele nos dá esse presente, que é a salvação, que é a adoção, que é o Espírito Santo, que nos faz conhecê-lo, conhecer a sua palavra e andar pelos seus caminhos,
Ele não nos dá isso como um jogo eletrônico, para nos satisfazer, para nos distrair. Algo que pode ser realizado independente dele. Ele nos dá a salvação como um presente embrulhado. E Ele está ali, bem perto, esperando que nós desembrulhemos. E que desfrutemos da possibilidade de sermos seus discípulos. De sermos, então, moldados em nossa essência, em nosso caráter. Eu não tenho paciência, eu sou assim e ponto final. Se você quer ser discípulo de Jesus. Eu não tenho paciência, então eu vou jejuar, eu vou orar, eu vou ler a Bíblia, não sei. Eu vou buscar, eu vou sacrificar. Eu vou pedir ajuda. Mas se eu quiser ser discípulo de Jesus, eu preciso deixar de ser impaciente. Preciso ser moldado na minha impaciência. E preciso me tornar paciente como Jesus é. Isso é ser discípulo. Não perdoo fulano de jeito nenhum. Mas se você quiser ser discípulo, você tem que perdoar. Você tem que pagar esse preço da obediência, da humildade, do sacrifício. Então, se antes eu era incapaz de perdoar, à medida que eu pago o preço, à medida que eu obedeço, que eu me humilho, que eu carrego minha cruz, que eu me sacrifico, preciso me tornar misericordioso, bondoso. E eu preciso perdoar, sim, porque Ele é o meu mestre, eu sou seu discípulo. E se eu quiser ser e fazer como Ele, eu preciso obedecer. Então, que Deus tenha misericórdia de nós, para que hoje já nós entendamos que precisamos desembrulhar e logo esse presente, esse relacionamento restaurado através da cruz e desenvolver então esse relacionamento, nos tornando verdadeiros discípulos de Jesus, nos tornando como Ele é e fazendo como Ele faz. Amém? Vamos orar? Gostaria de ter 1 minuto de oração para responder à palavra do Senhor. Podemos fazer 2 orações. A primeira, agradecendo a Ele pela graça. A possibilidade de sermos seus discípulos. A adoção, a salvação, o perdão. Vamos agradecer. E em seguida vamos pedir para que Ele nos dê sabedoria, discernimento. Para que deixemos de ser cristãos medíocres, mas que nos tornemos cristãos responsáveis, que entendem o encargo, o preço que ser discípulo de Jesus requer e que andemos assim em obediência, em humildade, em sacrifício, para que o mundo possa conhecer quem Deus é e como Ele age através de nós. Vamos orar. Pai, a mensagem foi proferida. Que essa semente possa cair em boa terra. Que nós possamos não apenas ouvir, mas colocar a Tua palavra em prática, Pai. Que nós possamos fazer um profundo exame de nossas vidas.
Realmente, Pai, o que o Senhor tem feito por nós, o sacrifício que o Senhor fez por nós é incomparável. E nós queremos estar dispostos a abrir mão pequenas coisas para o engrandecimento do Teu reino na minha vida, na nossa família, na nossa igreja, Pai. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém.